Boa noite, amigos. Boa tarde, Tiago. Sejam todos bem-vindos. Estamos novamente reunidos para darmos continuidade ao estudo do programa O Homem em Conflito, Desafios para o Ser Consciente, com base na obra da mentora Joana de Ângeles. Lembrando que esta é uma iniciativa do NSP, a Federação Espírita Holandesa, em parceria com a Unibrasil. O tópico de hoje é transtornos obsessivos e será apresentado pelo nosso querido Tiago. Agora é com você, Tiago. Olá, amigos queridos. Mais um encontro, mais uma possibilidade de reflexões, de ampliarmos o nosso contato com a proposta da mentora Joana de Ângeles. Em particular, hoje nós temos a proposta do estudo, do transtorno obsessivo. Como o nosso estudo ele não é um estudo técnico psicoanalítico, porque a nossa proposta é espírita, nós não nos adentraremos em elementos mais técnicos, da teoria, seja a própria teoria freudiana no campo das obsessões, dos deslocamentos, das compulsões, mas trataremos de refletir sobre aquilo que a mentora nos traz em relação a como que a alma, muitas vezes, se organiza e se estrutura de certa maneira, em que ela apresenta um quadro que a ciência no mundo classifica como um transtorno de natureza obsessiva e compulsiva. Para quem for da área, e mesmo quem não for da área e tiver um pouco mais de interesse em entender um pouco sobre esse transtorno, eu quero deixar aqui uma sugestão de leitura, tá? Ah, existe uma coleção de livros, pequeninos livros, pequenos fascículos como esse aqui, ó, né? Em que psicanalistas trabalham temáticas, eu tenho outros aqui, mas vou pegar só esse aqui como exemplo. Eles trabalham temáticas numa perspectiva de entender um pouco mais tecnicamente o que é isso. Para quem gostar, tá bom? Fica a sugestão então da coleção Para Ler Freud, ok? E o fascículo é esse: Compulsões e Obsessões, uma neurose do futuro, do Romildo de Rigo Barros, tá? Então eu deixo para vocês essa sugestão, porque aqui, amigos, eles vão tratar um pouco mais em profundidade aquilo que a nossa amada mentora vai trazer como alguns elementos, mas eles estão puxando mais sua perspectiva na teoria. E acho que é interessante sabermos o que acontece, o que que é um processo de uma obsessão no sentido clínico, não no sentido da obsessão espiritual. São duas situações diferentes, tá, amigos? E a gente precisa conhecer a ciência do mundo para que a gente possa fazer uma comunicação e um diálogo oportuno e saudável para que a gente possa perceber a potência dos escritos da amada mentora. A amada Joana, então, esse tema de hoje foi organizado, então, em cima de dois textos, que vocês com certeza tiveram acesso também. Um que está na obra Encontro com a Paz e a Saúde, que trata, do transtorno obsessivo. E no Triunfo Pessoal, é o capítulo 9, se não me engano, vou ver se é isso mesmo. Não, capítulo 6, o item transtorno obsessivo compulsivo. Eu fiz uma síntese, amigos, daquilo que considero importante para nós, porque nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil entrar em contato com temas novos. Quem não é da área de saúde ou da área da psicologia, às vezes, você pode se sentir desafiado a entender o que a mentora está escrevendo, mas a nossa intenção é trazer alguns elementos que possam ajudar todos nós a aprofundarmos o nosso entendimento e que seja um encontro por excelência com trocas. Eu
Fiz então uma pequena síntese de algumas ideias e que considerei importantes, tá bom? Se vocês sentirem necessidade de falar alguma coisa, precisarem perguntar alguma coisa no curso daquilo que eu for dizendo, eu peço gentilmente que vocês se manifestem para que a gente possa conversar, tá? E que a querida Maria, que vai estar aí no backstage, né? Ela possa ir identificando os amigos que estão com demandas, caso surjam, e a gente possa ir trocando, beleza, companheiros e companheiras, né? Então, a primeira questão, amigos, que eu gostaria que a gente pensasse é de que ponte é essa que João de Ângeles faz entre a doutrina espírita e as teorias psicológicas e psicanalíticas? O que ela traz, que fio é esse que ela costura uma proposta de compreensão do que nós somos, de como que a alma vai vivendo a jornada multimilenar das encarnações e como que o contato experiencial com o mundo, com as relações entre nós, vai nos constituindo como sujeitos e como espíritos. Um ponto-chave central, toda vez que a gente se debruça sobre transtornos de natureza psiquiátrica, e ela vai tratar, né, amigos, do triunfo pessoal, de uns transtornos profundos, que são condições clínicas deveras complexas e que demandam tratamentos diversos, acompanhamentos especializados e que desafiam a ciência e que desafiam a todos nós buscarmos caminho para lidarmos com eles. Ela indica, então, a depressão, indica o transtorno obsessivo compulsivo e também sinaliza a esquizofrenia. Existem diversas outras síndromes, diversos outros quadros clínicos que aparecem em manuais de diagnóstico, mas ela escolheu esses três e vamos então pensar sobre o que ela nos fala sobre isso. Em relação ao transtorno obsessivo compulsivo, amigos, a gente pode começar dizendo, e isso por sermos espíritas é algo central, todos nós somos herdeiros da nossa história espiritual, na qual as nossas conquistas, as nossas dores vão se somando como um grande mosaico vivo, em movimento, constituindo imagens de nós mesmos e vão se somando a esse oceano profundo, multimilenar das experiências da alma. Os nossos pensamentos, eles são como imagens vivas dentro da nossa psique. Quando eu falo psique, amigos, é a alma. Quando eu falo psique, eu falo tecnicamente do consciente mais o inconsciente. Isso é a psique, isso é a alma, isso é o self, isso é o espírito. Percebo que são apenas conceitos que nós nos versamos, mas significam a mesma coisa. Então, os nossos pensamentos, amigos, eles são essas imagens vívidas, dinâmicas, ativas, e que elas são uma sinalização das nossas atitudes, das nossas realizações, sejam elas positivas ou negativas, virtuosas ou viciosas, e que dão o tom de como está o movimento da nossa alma em busca da sua própria realização e em busca de um sentido. Mesmo, e isso é interessante, mesmo indivíduos que adoecem, que são diagnosticados com quadro clínico, o quadro clínico, isto é, um diagnóstico psiquiátrico, ele é, de alguma forma, uma sinalização de que a alma está buscando um sentido. Percebam? Ela se organiza, se estrutura, mesmo em condição clinicamente adoecida, que é uma tentativa de encontrar um caminho, sabe? Para além, então, de um rótulo que qualifica e às vezes constrange a alma, como já disse o Dr. Bezerra de Menezes, temos que ter, ele disse assim, temos que ter muito cuidado com o diagnóstico, porque ao longo da história ele foi um lugar em que aprisionou as pessoas. Diagnóstico para o Dr. Bezerra de Menezes e para
contemporâneos nossos que compreendem o diagnóstico como ponto de partida. Tá, e daí? A pessoa ela foi diagnosticada como depressiva. O que fazer a partir de agora? O que fazer com isso? Como auxiliar a pessoa, né? Então, a gente precisa compreender esse movimento de sentido, esse movimento dinâmico da alma que está sempre em elaboração, em constituição de si própria, rumo a uma expressão mais profunda, mais lúcida, mais consciente de si própria. Só que para chegar e desenvolver essa jornada, nós muitas vezes passamos por situações difíceis. São os nossos desertos, são as nossas dores. São, por excelência, amigos, a colheita das nossas próprias ações. Nós somos hoje, nessa encarnação, o resultado do que fomos no passado. E agora, no movimento ativo, continuamos em um processo de uma autoconstituição. A gente pode dizer que uma das maiores conquistas filosóficas apresentadas pela doutrina espírita é nos mostrar que a lei divina ela está inscrita na nossa alma. Como dizer, como um contraponto a uma compreensão multimilenar de que Deus e as leis da vida que regem a nós e o mundo estão fora de nós. Não. Se Moisés, pega aqui, por exemplo, né? Se Moisés apresentou, né, duas tábuas dos mandamentos, a lei estava representada concretamente aonde? Em dois objetos, duas tábuas de pedra. Aqui está a verdade. De repente vem Jesus e ele fala: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Perceba, há uma transição da verdade do que seja a vida, de um objeto material inanimado para um ser, um espírito. Só que a doutrina espírita traz uma coisa que é nova e revoluciona. Não. Todos vocês são representações dessa verdade, porque essa lei está inscrita na consciência do espírito. O espírito vai se desenvolvendo, ele vai florescendo essa verdade em que ele descobre em si próprio, num movimento dialético da vida, em que eu vivencio a experiência do mundo fora para dentro e de dentro para fora. Percebo que isso é revolucionário, porque passamos a ter uma relação direta com o divino, uma relação direta que, então a lei divina está dentro de mim. Isso. Quer dizer, então, que eu não tenho que esperar para que a lei divina, então, opere de fora para dentro. Não. Ela é constante. Ela está trabalhando nesse momento na lei que governa a minha biologia. O cabelo que cresce, a barba que cresce, o suor no dia de calor, os pelos que arrepiam no frio, as excitações do corpo, né? Todo o ritmo humoral do corpo obedece a leis biológicas, mas existem leis morais também. E por sermos espíritos humanos, inscritos num campo da cultura, porque nós somos diferentes dos animais, né? Nós produzimos cultura, nós produzimos ética. E a ética é o que estabelece a minha capacidade de me reconhecer como um ser racional, um ser sensível, dotado de linguagem e apto à prática da liberdade. Ao reconhecer esses mesmos elementos na minha relação com o outro, eu estabeleço o que a gente chama de jornada civilizatória. A jornada pela cultura. Tudo que temos hoje no mundo, nas culturas do mundo, é fruto do pensamento, é fruto da racionalidade, é fruto da sensibilidade, da liberdade. Mas o exercício, então, dessa liberdade implica fazer escolhas. E se nós temos liberdade, eticamente,
nós temos naturalmente a responsabilidade por essas ações. Na intimidade da alma, nas leis que governam a intimidade da psique, ou melhor, as leis que os grandes psicanalistas da história humana encontraram, e os psicólogos contemporâneos também, as leis que governam esse funcionamento da nossa psique, eles estão sob a salvaguarda de uma lei maior, que é a lei divina. Interessante isso, né? E a gente pode compreender que se a lei divina maior é justiça, amor e caridade, como é que isso aparece na vida psíquica? É isso que a gente precisa agora entender, de como que Deus se inscreve por sua lei dentro de nós e que toda vez que nós violamos a vida, toda vez que a gente fere, que a gente maltrata, que nós praticamos o mal, que nós não fazemos o bem, toda vez que a gente provoca um movimento diabólico. O que é diabólico? Já pensaram sobre isso? O que é um movimento diabólico? Diabolos significa separar, a separação. Quando Jesus está com os discípulos, quando ele está conversando com eles, Pedro diz alguma coisa e diz: se afaste de mim, você é o diabo. Para além da figura alegórica, mítica, constituída nas histórias das religiões, o movimento em que me faz me separar do outro, que me afasta do outro e não me une, não me simboliza. O oposto de diabolizar é simbolizar. Toda vez, então, que eu comunho, que eu estou junto, que eu agrego, que eu me aproximo, que eu amo, eu estou simbolizando, eu estou unindo, eu estou integrando. Então, num ponto de vista relacional com o outro, amar é isso. E como é que seria o processo interior nesse processo de simbolizar e diabolizar? Seria nesse sentido, que quando nós violamos a vida, nós também estamos violentando a nossa própria alma. A nossa consciência de culpa que nasce da percepção dos nossos erros, das dores que sentimos, morais, cada gesto, cada ato, cada pensamento, cada emoção vai plasmando nesse contínuo do que é o viver, vai constituindo um movimento do que nós somos, uma imagem do que nós somos, e nos revela a condição espiritual em que a gente se encontra. Então, violar a vida é violar a nós mesmos, pela palavra, pela agressão, pelo separar, pelo romper. E a lei está dentro de nós, e ela vai dizer assim, simbolicamente dizendo, né? É preciso reencontrar o reequilíbrio desses postulados da vida, que você fez escolhas, que feriu a outrem e feriu a si próprio. É preciso realizar, reencontrar caminhos para que os compromissos rompidos perante a vida sejam realinhados, reparados. Existe a máxima espírita, fora da caridade não é salvação. Mas Emmanuel foi perguntado: o que você acha disso, Emmanuel? E ele respondeu: fora da caridade não há reparação. O que foi distendido, o que foi corroído, o que foi vilipendiado, o que foi prejudicado, precisa ser recomposto, reconstituído. As heranças, amigos, dos nossos atos, dos nossos pensamentos, que violam a vida e violam o tecido sensível da nossa alma, repercute na forma como nós vamos estar reencarnando. Lembra que nós somos herdeiros de nós mesmos? Então, nesse sentido, se nós somos herdeiros de nós mesmos, as memórias, os pensamentos, as lembranças, as imagens, os afetos do que nós fizemos de bom e o que nós fizemos de ruim, permanecem vívidos dentro de nós. E por um movimento
energético, porque onde é que estão isso? Eu falo psique, né? Para nós espíritas, a gente entende que isso está no perispírito, né? O corpo intermediário, e que já existe uma compreensão de que existem, o perispírito seria um adensado de vários corpos. E um desses corpos é o corpo mental. Mas aqui não é necessário aprofundar sobre isso. Vale dizer isso. Toda a nossa trajetória espiritual está arquivada no perispírito. E se nós sofremos, se existem afetos perturbadores, emoções, sentimentos perturbadores dessas experiências que nos marcam o perispírito, é como um tecido alvo que de repente se vê distendido, rasgado. Há um problema energético nessas dimensões e é na composição de um novo corpo físico que a alma em turbulência, a alma, né, em sofrimento, ela vai plasmar no novo corpo essas necessidades que precisa de resgate. Aqui se explicam certos quadros congênitos, natureza física. Aqui se explica, por exemplo, já certas vulnerabilidades graves no campo mental, que muitas vezes se manifestam na infância primeira. E é no corpo físico, como foi dito pelo mentor espiritual Druso, se não me engano, o corpo físico ele vai drenando como um carvão milagroso, filtrando esses desequilíbrios energéticos provocados por nós mesmos e que estão presentes no perispírito. Faz sentido para vocês até agora o que eu estou dizendo? Tá tudo bem aí? Sim. Muito bem. Perispírito, então, ele é um conceito fundamental para a compreensão espírita de quem nós somos. Esse corpo sensível, energético, submaterial, é nele, então, que vai se imprimindo, se inscrevendo toda a nossa trajetória espiritual. Nossas virtudes e dificuldades, possibilidades e fragilidades estão inscritas lá. Como nós não podemos fugir de nós mesmos, muitas vezes deixamos marcas profundas de muitas dores, de erros gravíssimos. Emmanuel, no livro Fonte Viva, da coleção evangélica, tá até aqui, ó, vou pegar aqui, eu tenho uma edição nova. O Emmanuel, né, no livro Fonte Viva, vou até sugerir para vocês essa leitura. Tem a ver com o nosso encontro de hoje. Ele, na lição 38, intitulada Se Soubéssemos, tá? Ele diz assim, ele cita uma passagem de Lucas, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Não vou ler toda a mensagem, mas o início dela é importante para a nossa compreensão da nossa historicidade espiritual e como a nossa história nos acompanha. Ele fala assim, se o homicida conhecesse de antemão o tributo de dor que a vida vai lhe cobrar, o reajuste do seu desatino, preferiria não ter braço para desferir qualquer golpe. Se o caluniador pudesse eliminar a crosta de sombra que lhe enlouquece a visão, observando o sofrimento que o espera no acerto de contas com a verdade, paralisaria as cordas vocais ou imobilizaria a pena a fim de não se confiar à acusação descabida. Se o desertor do bem conseguisse enxergar as perigosas ciladas com que as trevas lhe furtarão o contentamento de viver, deteria-se feliz. Se o ingrato percebesse o fel de amargura que lhe invadirá mais tarde o coração, não perpetraria o delito de indiferença. Todos os nossos atos morais perante a vida, amigos, têm repercussão. Todas as escolhas que a gente faz, seja por ignorância, seja por intenção, todos eles têm uma repercussão e nós precisamos entender que nós somos senhores desta colheita. Talvez mais do que qualquer outra religião no mundo, o Espiritismo chama nós a uma governança, a nossa responsabilidade
Deus não vai vir tirar de nós as nossas responsabilidades. Os espíritos superiores não vão resolver os nossos problemas. Nós recebemos o quê? Auxílio. Mas resolver nossas questões, ou como diz aqui o texto, o preço que precisaríamos pagar, os resgates necessários, muitas vezes dores que virão, tem a ver com esse movimento. Liberdade e responsabilidade da alma. Então, todos os transtornos físicos, psiquiátricos e psicológicos identificados pela ciência, inclusive aqueles mais profundos, causadores de condições graves, de sofrimento psíquico grave, como a esquizofrenia, por exemplo, né? E também aquelas moléstias congênitas e que provocam um profundo desequilíbrio celular e tecidual, encontram suas matrizes em nossas próprias ações do nosso passado sombrio. Né? Quando nós tratamos, então, desses transtornos profundos citados pela mentora amada, estamos nos referindo à alma ou almas portadoras de graves dívidas perante a consciência cósmica e perante a própria consciência. O nosso movimento egóico, e isso tem sido percebido por alguns comentadores espíritas, e eu quero deixar aqui uma reflexão com vocês. Nós, ao estudarmos a doutrina, passamos a ver o mundo, as pessoas, por lentes novas. Passamos a compreender os fenômenos ou dimensões do fenômeno, as circunstâncias, por uma perspectiva de uma lente espírita. Mas como somos um ego ainda bastante infantil, nós caprichamos nas tintas da justiça e dizemos assim: se tem essa moléstia, é porque fez alguma coisa. Se a coletividade hoje em Gaza é bombardeada e corpos infantis são estraçalhados, é porque algo fizeram. Isso, amigos, do que isso nos diferencia de outras pessoas que julgam fatos assim? Sermos espíritas por excelência é agirmos como Jesus. Ele não julgava, ele atuava para amparar. Não nos cabe compreender o que trouxe alguém a certas condições. Não nos cabe compreender porque certas sociedades, coletividades, grupos comunitários sofrem sob diversas condições. O que nos ajuda o que nos é solicitado por excelência é auxiliarmos. Falta amor nas palavras. Então, estudando hoje, então, ao falar sobre almas que estão em dívida, isso não pode ser um diagnóstico moral de condenação, mas de compreensão e buscar caminhos de auxílio. Porque esse vai ser o final da minha palavra de hoje. O final hoje, eu vou adiantar para vocês. Por excelência, amigos, antecipando o final do nosso encontro de hoje, nós temos que cuidar uns dos outros. Nós temos que acolher o filho enfermo, temos que trabalhar o perdão e o sacrifício, por mais difícil que seja. Mas antes de chegar a esse final, que eu acho que é o final importante, que é uma dimensão ética da vida, da relação um com o outro, pensemos então, e isso quem diz são os espíritos. Manuel Flamengo de Miranda, espírito, diz isso. Almas que hoje enfrentam o desafio dos transtornos profundos psiquiátricos são almas com a historicidade de gravíssimas dívidas e que repercute na alma e repercute nessa desorganização psíquica. Esquizofrenia, amigos, é uma condição clínica tão grave. Eu acho que vocês vão estudar isso no próximo encontro, certo? Esquizofrenia no próximo encontro, né? Ela é uma condição tão grave que o indivíduo perde, né, um centro da consciência de si, no ego, e torna-se a expressão que muitas vezes se usa, que é o inconsciente a céu aberto. Não sabe mais o que é real, o que é psíquico, não sabe mais o que é real e o que é espiritual,
as coisas se tornam turvas, incompreendidas. Mas isso é o quadro mais grave, né? Para nós, já já vamos falar um pouquinho mais do transtorno obsessivo compulsivo, mas percebam, quando nós violamos a lei vai nos chamar conscientemente, olha o que aconteceu. Vem processos de culpa, vem processos de dor e vem processos de regeneração, de reparação. E isso aparece por meio desses diagnósticos. Então, nós não temos como fugir de nós mesmos. Muito bem. Emmanuel, então, nesse texto, trecho que eu li para vocês, da mensagem Se Soubéssemos, do livro Fonte Viva, ele fala que são almas inconscientes. Isto é, agem de forma infantil, agem de forma irresponsável. E como são inconscientes sobre as responsabilidades que vão ter que estar colhendo, elas não têm noção da gravidade, muitas vezes, do que fizeram. Né? E são condições clínicas que, por excelência, hoje, graças às conquistas da ciência, graças às conquistas éticas no campo da saúde mental, graças às ciências especializadas no campo, né, do cuidado farmacêutico, psiquiátrico, psicológico, da assistência social, por excelência, são condições que precisam de cuidado e atenção. E que, por excelência, quando uma enfermeira medica um enfermo, quando um médico escuta mais do que fala um paciente, quando um psicólogo toma a mão de um paciente que chora e chora com ele, nós estamos vivenciando algo da experiência humana em seu sentido mais sublime, que é o amor. Mas não é amor oferecer a medicação, será que não? Será que escutar a dor do outro é uma forma de amor? É. Então perceba, nós temos conquistas valiosíssimas hoje no mundo que favorecem uma terapêutica que, para além da condição clínica, vamos auxiliar, fazer o que é possível relacionalmente, socialmente, comunitariamente. Hoje existem propostas interessantíssimas, né, de atenção comunitária a pessoas com necessidades como essa. Né? Mas voltando a essa jornada do espírito, né, há há uma profundidade experiencial que nós vamos tendo de encarnação em encarnação e que nós vamos ter experiências, amigos, muito valiosas, inclusive aquelas experiências de encarnações em que nós somos visitados por dores e sofrimentos. Mas dores e sofrimentos, inclusive nas condições psiquiátricas, elas têm que ter um sentido. Elas têm que ter um para que isso está acontecendo. Então, para quê? Para que essas experiências nos visitam? Por excelência, o despertamento do espírito rumo a novas realidades de renovação, de despertamento do espírito para qualidades mais profundas e verdadeiras da vida. Por excelência, como fala Joana de Ângeles, despertamento para os nossos compromissos de amor, de entendimento, de cooperação, não mais egoístas. O espírito, então, mesmo em processos difíceis, pode vir a descobrir novos sentidos. A alma amadurece, se clarifica perante a consciência cósmica divina e ela entende: se eu soubesse aquela época o que eu sei agora, mas isso é conquista, né? Então, amigos, quando Kardec trabalha em Evangelho segundo o Espiritismo, antes do nascimento das ciências psicológicas, ele usa o conceito más inclinações, lembra? Domar as más inclinações, na verdade, são, por excelência, as heranças, que Joana chama de heranças perversas, né? Heranças que permanecem escritas em nós e que muitas vezes nos instiga a um lugar de repetição,
de reprise dos mesmos erros e problemas. Porque quando nós, de vida em vida, amigos, nos habituamos a certas ideias, a certos valores, a certas condutas, nós condicionamos a nossa alma a viver assim. E quanto mais for um lugar de verdade em que nós depositamos e reafirmamos a nossa vida, e depois nos damos conta que esse caminho é um caminho equivocado, nós vamos ter que lidar com isso. E onde é que está isso na vida presente, quando a gente desperta? Nas chamadas más inclinações, nos conteúdos inconscientes perturbadores que nos instigam ao quê? A repetir os mesmos problemas. Hoje eu conheci um rapaz que dizia: eu amo minha esposa, mas eu amo ela profundamente, a minha grande companheira. Mas a minha vontade era viver o mundo, era amar mais pessoas. E amar aqui a gente entende no campo das paixões, não é amor. E ele dizia: eu luto contra isso, é difícil para mim. E é preciso sustentar, porque se existe o desejo da alma em se esforçar para não ser capturada por essa repetição, ou conceitualmente, uma compulsão à repetição, ela precisa se esforçar e fazer um movimento de verdade. Quando Kardec comenta em O Livro dos Médiuns, ele pergunta Livro dos Espíritos, ele pergunta assim aos espíritos por que as pessoas têm dificuldades em mudar. E eles respondem: porque falta vontade. Né? Falta vontade. No Brasil. Né? Muito bem, vamos continuar. Então, amigos, quando a gente passa a conhecer o Evangelho de Jesus, adentra a intimidade do texto espírita, da proposta espírita, isso nos instiga a uma sensibilização sobre o que eu preciso renunciar, o que eu preciso mudar, o que eu tenho de homem, espírito velho em mim, mulher velha em mim, que tem que ser trabalhado, para que de fato eu tenha uma postura nova, um começo novo. Ou como fala o querido, amado amigo Sérgio Lopes, psiquiatra gaúcho, que escreveu uma obra magnífica chamada O Código do Monte, em que ele mostra que as bem-aventuranças são sinalizações do campo das leis morais da vida, mas também da saúde mental. Se a alma é uma grande montanha a ser escalada, qual é a base da montanha? A humildade. Se nós não nos conhecemos, amigos, se nós não sabemos em que pé se encontra a nossa alma, eu sou isso, identificar as nossas condições interiores, sabemos quem somos, é muito difícil começarmos uma jornada. Temos que ter humildade de sabermos quais são os nossos limites, quais são as nossas virtudes, até onde vão essas virtudes, para que a gente possa começar então a jornadear para ampliar essas conquistas. E identificar esses elementos sensíveis em nós, muitas vezes é difícil, porque vai ferir o nosso ego, vai machucar o nosso orgulho. Quer dizer que eu não sou tão bom assim quando eu digo ser? Quer dizer que o fato de eu dizer que eu amo a vida, mas eu não perdoo meu pai nem minha mãe? Perceba que a ideia de os nossos limites morais e emocionais perante as intercorrências da vida nos mostram a base em que a gente se encontra. É preciso coragem nesse ato de autoanálise e de reconhecimento de quem a gente é. Interessante que, por sermos espíritas e pensarmos a seguinte proposta, nos ajuda a sermos um pouco mais leves e bondosos, generosos com nós mesmos. Deus não nos julga. Os espíritos superiores não nos julgam. Pense uma coisa aqui, vamos pensar uma coisa aqui juntos. Amigos, os nossos mentores espirituais, os nossos espíritos familiares que nos acompanham, que compreendem a intimidade da nossa alma,
Se de fato eles conhecem quem somos, vocês acham que eles deveriam abandonar a gente? Por que eles continuam? Porque eles respeitam as nossas limitações. Eles nos estimulam à renovação. Então, o que existe mais sombrio em nós, que talvez tenhamos medo de encarar, eles, na verdade, entendem e quando percebem em nós um intuito, o desejo de modificação, vão estar nos auxiliando. Essa tolerância, essa capacidade de amar e de acolher, é esse mesmo movimento que nós temos que ter com nós mesmos. Entende? A chave para a nossa realização como espírito está dentro de nós. Então, se a lei divina está em nós, e na dialética da vida eu estou vivendo o mundo comigo, o mundo me instiga, o atrito nas relações me instiga, me subjetiva, produz nossas subjetividades, as nossas individualidades. Então, a ideia de que eu vou trabalhar dentro de minhas questões, só eu mesmo, viver não é isso. Né? Nós sorrimos, nós choramos, nós nos relacionamos com o mundo dialeticamente, constantemente, e isso é viver. Está todo mundo nesse movimento. Então, temos que entender, então, que quando a gente pensa que dentro de nós está a chave de realizações, isto é, as possibilidades que a lei escreve em nós para nos realizarmos, de fato, vão se manifestar em fenômenos da alma, inclusive em condições clínicas. Vamos pensar, que eu deixar com vocês essa mensagem, essa reflexão. Diagnósticos clínicos são pontos de partida. Quer dizer que eu vejo alguém com uma flor bela, bonita, com pétalas cores, iluminada, com equilíbrio, sabedoria, que eu tanto gostaria de ter, enquanto em mim vejo um ramo frágil, feio, sem pétalas. Nessa vida, nessa vida. Isso não impede tentar pequenas conquistas para que esse material enegrecido, sombrio que existe em nós, possa surgir como no sentido propositivo, no sentido teleológico do para quê, de finalidade. O que é sombrio em mim pode se tornar um ouro de compreensão de quem eu sou. O joio da parábola cristã, o joio é um elemento que se transubstancia pelo fogo da experiência. A lágrima que se chora pela dor, né? A culpa que se escreve parece que queima a alma. É um processo de transubstanciação de um joio perturbador que a gente não consegue lidar. Memórias, experiências que surgem, que nos instigam afetivamente, que é doloroso, é penoso. E o quadro clínico de hoje, por excelência, é isso. É a ideia de que é algo perturbador, mas é uma transubstanciação para que nasça um joio. Porque nós somos o trigo. A alma é o trigo de Deus. E para que o trigo resplandeça, é necessário o acesso a esse joio. Para que a gente não perca a oportunidade de falar um pouco sobre o transtorno, é, é muito importante que a gente pense, então, que as ciências foram catalogando o que nós chamamos de sinais clínicos, sintomas, e foram organizando, né, como é que eu vou dizer assim, foram organizando um conjunto dessas dimensões de como certos sinais se evidenciam, e a partir do conjunto desses sinais eles deram uma categoria para isso. Então, quando a gente pega, por exemplo, um manual diagnóstico estatístico de doenças mentais, o DSM-5, ele, na verdade, é uma construção do pensamento psiquiátrico que tenta catalogar e dar nome aos fenômenos. Mas, para além das categorias, o que está ali em processo, em movimento, às vezes de forma estereotipada, né? Daqui a pouco eu vou citar alguns exemplos para vocês de toque, que é muito singular como que a alma tenta encontrar caminhos para se expressar. Para além dos manuais, de tudo isso, temos em profundidade uma alma, né? Uma alma profundamente humana, né?
como a minha, como a tua, que está ali em um processo de sofrimento, desestruturação, né, de uma dramaticidade que nasce desse passado espiritual. Então, se a alma é um grande oceano de imagens que compõe o que é a nossa psique, muitas vezes a gente reencarna e é como se certas almas vivenciassem uma constante tempestade. Marés revoltas, turbilhões de afetos, ondas turbulentas de emoções, pensamentos em desalinho, e que vão dando um ritmo de uma constante dificuldade de encontrar conforto e paz interior. Lembra que Emmanuel diz? São almas que trazem, de fato, muitas dívidas e precisam encontrar um caminho, uma experiência nova de autocuidado, de acolher cuidado, para que elas possam recomeçar. Joana, em relação ao transtorno compulsivo, obsessivo compulsivo, fala sobre certas almas que parecem constantemente visitadas por fixações mentais, por ideias invasivas. É um movimento em que, imaginem, de uma maneira bastante simplória, que a alma, amigos, melhor, que o ego é um pequeno castelo num vasto vale e que o ego tem uma estrutura de vigilância em relação ao seu castelo, observando que conteúdos são esses que se aproximam da consciência, que vêm do inconsciente. As chamadas defesas psíquicas, ou as defesas do ego, quando mais estruturado, é capaz de selecionar. Não, você pode entrar aqui, vem cá, você pode entrar que eu vou conversar contigo. Aí uma tristeza, venha, pode vir. E essa capacidade regulatória de conscientemente ir lidando com aquilo que chega do inconsciente, em certas condições clínicas, é como se não existisse portão, é como se não existisse fortaleza. As coisas vão vir invadindo e o ego não dá conta. E o ego muitas vezes é tomado. Sabe o estado depressivo? Pessoas que parecem que se encontram em uma imagem de no fundo de um poço e elas, eu não tenho força para sair daqui. Isso é mais forte do que eu. Isso me tomou de tal forma que eu até prefiro o autoesquecimento nesse lugar, porque eu não sou capaz de enfrentar isso que me invade, que toma. Né? Quando ela fala sobre os transtornos profundos, de tal forma é um grau de vulnerabilidade do ego que não dá conta da virulência desses produtos, da experiência própria, que chegam, que ferem. E no caso do toque, transtorno obsessivo compulsivo, são essas fixações que vêm com uma frequência e uma intensidade muito intensa. Ela separou em 3 pontos que eu acho muito interessantes, né? No sentido, né, do pensamento compulsivo, ela fala que são essas almas que se veem constantemente sendo visitadas por imagens, por pensamentos invasivos, né? Imagens repetitivas que são incontroláveis, ele não dá conta de controlar, e cuja intensidade, né, de virulência, de como isso visita, depende de cada indivíduo, de cada paciente. E o que chama a atenção é que são almas frágeis, né? Elas não dão conta de lidar com isso. E para lidar com esses processos, o que acontece? Então, você tem um processo interior intenso, né, de experiências que vêm inconscientemente, de sentimentos. Por que às vezes aparece por meio de imagens estranhas, perturbadoras e que às vezes não fazem nem sentido? Para não entrarmos aqui numa questão muito conceitual técnica, vamos pensar assim, numa grande síntese, para que vocês possam entender. Imagine que todos os desatinos, todos os crimes que eu tenha praticado numa experiência passada de vida,
eles estão arquivados. Mas é um arquivo vívido, está presente ainda. E a consciência vai ter que entrar em contato com esse material. Mas eu não quero entrar em contato com isso. Ao reencarnar, o que vai acontecer? Essas questões vão tentar ter acesso à consciência, e muitas vezes a manifestação ela é afetiva, vem afeto, né? A imagem não é só uma imagem, é uma imagem com uma experiência afetiva, vinculada àquilo. Vê se vocês entendem assim. Quando alguém, amigos, mata uma outra pessoa, é uma experiência limite, dolorosa, quando a pessoa que pratica o ato de ferir o outro à morte, já é grave tirar a vida do outro. Mas sabe o que é mais grave? É a imagem do ato que fica impregnada na alma de quem praticou. Ele não consegue se livrar daquilo. E a intensidade emocional do que é a experiência é isso que vai dar um tom difícil e pesaroso de ter que lidar. Então, já que a memória, o fato, o que aconteceu no passado, não consegue chegar de forma objetiva, ele é trancado, não, aqui você não vai, eu não quero entrar em contato com você. É muito difícil para mim. Acontece um fenômeno chamado deslocamento. O que é o deslocamento? Deslocamento é como se, já que eu não posso me manifestar como é que eu vou dizer isso de uma forma simples? Já que eu não posso me manifestar de uma forma direta para você, eu vou buscar caminhos indiretos para manifestar em relação a você. Aí surge o quê? Um pensamento que não tem nada a ver, mas é um pensamento que é intrusivo, é um pensamento que é invasivo, que é repetitivo e que está, na verdade, ecoando algo que ele não consegue entrar em contato diretamente. Então, para além dos pensamentos repetitivos, das ideias incontroláveis, existe uma matriz mais abaixo, que é onde está a grande questão, né, que se manifesta de forma indireta. Deu para entender mais ou menos? Deu? Eu, Ótimo. eu tô aqui pensando, Tiago, eu tô, tem um amigo meu, um jovem ainda, e esse último trechinho que você colocou aí, nossa, explica todo o problema que ele está vivendo. Pensamentos repetitivos e Sim, com várias internações psiquiátricas e nada resolve. Então, nossa, sim. a imagem foi perfeita. Dizer, ah, meu Deus, então a coisa é mais do que a gente possa imaginar. É, sem dúvida. E é complexo, querido, porque às vezes são tratamentos que duram muito tempo, sabe? Há terapêuticas eficazes, medicamentosas, né? Há terapêuticas como, por exemplo, a própria Joana de Ângeles cita a terapia cognitivo-comportamental, chamada TCC, como uma ferramenta muito importante, mas ela fala, ainda assim subjaz a necessidade disso tudo do espírito se modificar. Como temos poucos minutos, eu não quero estar avançando no tempo, cada hora aí de vocês, então essa ideia de pensamentos repetitivos, ridículos, desagradáveis, né? Que desafiam o indivíduo e desequilibram constantemente ele vai precisar de uma forma adaptativa a isso no comportamento. Então ela cita certos rituais, certas fórmulas estranhas, como forma, sabe de quê, amigos? De ter controle. Então eu lembro de um caso de um jovem em que ele, sempre que ia ler um livro, né, ele pegava assim, um livrinho, ele começava a ler, aí vinha, você é muito burro, você não dá conta, leia direito. E aqui, tanto pode ser uma questão dele, né, uma condição da alma dele, que está ecoando de forma autônoma, quanto um processo obsessivo, de fato espiritual. Mas ele disse que era tão perturbador que ele não conseguia ler nada. Um outro caso interessante, que eu me recordo, é um rapaz que ele, nesse campo da atividade compulsiva, que é a pessoa se percebe sem controle, dessa necessidade daquilo que vem invadindo ela, e ela passa a repetir, a realizar certas ações
como uma tentativa objetiva e concreta de tentar elaborar, resolver a questão. Olha que interessante. É algo que está dentro, confuso, e que ela não dá conta, não consegue ter controle, e ela instrumentaliza algum tipo de ação para tentar lidar com isso. Eu lembro de um rapaz que ele dizia assim: quando eu saía de casa, do portão de casa até onde eu estudava, não lembro, eram 146 passos. Se eu chegasse lá e desse 147, 145, não sei o quê, eu voltava e recomeçava. E se eu pisasse em alguma linha da calçada, eu recomeçava. Gente, olha a disfuncionalidade que toma a vida de uma pessoa, em que ela diz assim, e a ideia assim é que se eu não fizer esse movimento, se eu não fizer isso, não vai resolver, algo pior ainda vai acontecer. Lembro de um rapaz que dizia assim: seu Tiago, por mais absurdo que seja, eu só consigo andar de bicicleta de olho fechado. Como é que é? É, eu estou de bicicleta, eu sei que só pode funcionar se eu fechar o olho. Pô, vai ser atropelado. Mas nunca dá certo, eu acabo caindo, eu acabo. Mas para ele era levado a uma condição de que, para lidar com o pensamento, ó, tem que fechar os olhos, tem que fechar os olhos. Curioso os comportamentos que as pessoas se submetem. Lembro uma vez, também enquanto a esses atividades compulsivas para lidar com, né? Era um rapaz que trabalhava numa zona eleitoral de uma cidade interior de Minas Gerais, e ele dizia: Tiago, eu já tinha toque e me colocaram no setor de verificação documental. E aí eu fazia planilhas no Excel, nome das pessoas, os dados, e quando eu confirmava, eu pegava o documento em papel, comparava a pessoa, eu marcava lá um Vzinho. Mas, Tiago, eu não acreditava naquilo. Eu repetia às vezes 10, 20 vezes a mesma verificação. E é como se eu era tomado por um looping em que eu tinha que repetir, repetir, repetir para ter controle. Perceba, a ideia de que algo para fora busca controle, quando na verdade é uma questão interior, na verdade está sem solução, que ainda está inacessível, que é difícil de lidar. Então, veja como é difícil, como é delicado esses quadros. São quadros muito graves, e vocês terem uma ideia de como os casos de toque podem ser graves. Eu conheci um caso recentemente de um jovem. Ele é cuidado por uma irmã, porque ele sozinho não dá conta. Ele tem um quadro de autismo, espectro autista, e também toque. Então, ele toma 10 banhos por dia, porque se vê sempre sujo. Eu tô sujo, né? Tô sujo. 10 banhos, gente, 10 banhos. Na hora de comer, ele fala: eu não posso eu mesmo tocar na comida. Se alguém tocar na minha comida, ou se alguém próximo de mim comendo encostar em mim, contaminou a comida. É uma pessoa desnutrida, já foi internado várias vezes, né, para poder receber ingestão alimentar. É alguém que fica 2 semanas sem defecar, porque ele não toca nas próprias fezes, na própria urina. Então tem que ser internado para poder ter um processo, né, de retirada. Então, tudo isso em torno de quê? De um toque, né? Ele tem nojo, e a Joana traz esses elementos, né, de indivíduos que têm uma relação obsessiva com limpeza, com higiene, e que, na verdade, o que é? Vamos colocar aqui que o Jung fala isso no livro dele. Às vezes a alma tem algo de tão sujo, a alma tem algo de tão perturbador, tão sombrio, que, na verdade, está se externalizando, se projetando para fora num comportamento que é de limpeza, de asseio. Então, amigos, deu a nossa hora. Eu teria mais algumas coisinhas para falar para vocês, mas eu não queria que a gente deixasse de encerrar no horário. E eu queria só dizer uma coisa para vocês, que é o seguinte: é, a terapêutica indicada para quadros como esse de toque envolve terapia especializada, envolve medicação psiquiátrica, né? E também, amigos,
por sermos espíritas, o tratamento bioenergético. Acoplado a essa singularidade desses quadros clínicos, amigos, guardem isso. Se o indivíduo praticou muitos atos graves, está endividado, e ele escreve isso na própria alma e aparece por meio de diagnósticos como esse, tenho certeza que existem cobradores. Associados a esses quadros, comumente existem processos obsessivos espirituais graves. E aí a terapêutica do passe, a terapêutica evangelizadora, ela vem como um concurso bioenergético para ajudar a afastar os espíritos, limpar um pouco psiquicamente como está o indivíduo, além da terapia especializada humana e da medicação quando necessário. Se a alma não se modifica, se ela não pensa também no movimento de autocuidado, porque é uma alma que está enferma, muito difícil vai ser o processo. Não falaremos em cura, porque cura é um termo de complexa alma. É difícil pensar, né? Quem de nós pode dizer, eu sou 100% normal e saudável? Isso, do ponto de vista do que a alma, é difícil chegar a esse lugar, mas uma vida funcional, uma vida saudável, uma vida relacional, uma vida com mais amor, né? Eu acho que pode ser um caminho para a libertação dessas matrizes mais profundas interiores, né? E auto-amor, autocuidado, sempre será a melhor terapêutica no caminho dessa libertação espiritual, desse processo. Às vezes, amigos, são necessárias várias vidas para que a alma consiga se reorganizar, fortalecer o ego e psicicamente esteja mais estruturada depois de ter passado por esses processos reparadores. Mas, por excelência, o nosso lugar junto a essas pessoas é de auxílio, é de escuta, é de cuidado e de abertura para que eles entendam. Nós precisamos um do outro para que a gente possa amadurecer e ter uma vida mais plena. Então, são essas singelas reflexões. Obrigado, muita paz. Nossa, Tiago, como essa aula de hoje foi tão enriquecedora de esclarecimentos para todos nós, né? Porque a gente pode até achar que somos muita coisa, mas temos tanta Hum. fragilidade, né? Mas hoje, eu estava aqui pensando o tempo todo, né? Em toda essa possibilidade que a gente conhece aqui, que é trazida aqui nesses estudos, né? E aí eu fico assim pensando, claro que a questão do idioma, né? Nossa, eu aqui pensando, oh meu Deus, se não fosse essa questão do idioma, quanta ajuda o meu amigo poderia receber? E aqui fica mais difícil, né? Porque é um caso tão especial, tão. Claro que aí você falou no final, né? A gente, como amigo, tenta, né? Tá lá, sou um ouvido para você, mas é muito sério. E as internações clínicas aqui, tratamento psicológico, espiritual, até hoje o quadro só piora, né? E estou numa luta danada aí com ele para a gente começar a fazer evangelho. Fizemos há um tempo Uhum. para ver se pelo menos essa ferramenta que a gente conhece, né? Vamos chamar de ferramenta, mas que a Uhum. gente sabe que não significa a grandeza do que é o evangelho na nossa Sim. vida, né? É, É. e, então, mas somos alminhas em tratamento, umas mais É. necessitadas que as outras, né? Deixa eu falar duas coisinhas rápidas. Uhum. Muitas pessoas não, isso não aparece nos evangelhos, mas aparece em outras obras espíritas. Em particular, isso apareceu na obra de Amélia Rodrigues, o Espírito. Ela diz assim: nem todos, ou era Joana, era Joana ou Amélia, nem todos que foram curados e auxiliados por Jesus modificaram a postura. E isso mostra que o auxílio acontece, mas depois cabe ao indivíduo buscar um caminho se ele quer continuar no mesmo ritmo, na mesma forma de experienciar a vida. Então, o Vygotsky, não sei se vocês conhecem Vygotsky, foi um psicólogo, né, soviético. Ele foi um psicólogo importante na área da psicologia do desenvolvimento. Ele dizia que para a criança, e esse conceito vale para adulto, para nossas relações, que é o conceito da zona proximal de desenvolvimento. O que a criança é capaz de fazer?
no campo educativo, desenvolvimento, e até onde ela consegue ir. Cada um de nós tem um ponto até onde a gente consegue ir. Então, o seu amigo, querida, assim como aqueles que a gente ama, que a gente conhece, que estão em condições às vezes difíceis, em quadros difíceis, eles vão ter a sua própria complexidade em relação ao que aconteceu, que nós não temos acesso a um passado, né? Além das constrições da vida contemporânea também, que provocam muitas vezes quadros como esse, mas eles vão ter o movimento que é o tempo deles. Eu acho que nos cabe oferecer o que a gente puder, como a gente puder, né, de forma amistosa, amorosa, cuidadosa, e saber também que cabe o movimento da pessoa e não temos a expectativa que as coisas vão ser logo resolvidas, porque isso demanda tempo, e esse tempo é um tempo da alma de quem está sofrendo, e isso não está sob o nosso controle. Eu acho, mas estar ao lado, né? Eu acho que o nosso papel é esse, né? É verdade. Tiago, Maria, eu queria fazer só uma pergunta rapidinho, Tiago. E no caso de hipnose, o tratamento, tem várias técnicas, né? Mas será que a técnica de hipnose não pode tratar na parte psicológica? Não na parte espiritual, mas eu falo na parte psicológica, de ir de encontro a esse Uhum. toque? A questão da hipnose, querida, como eu trabalho numa linha psicanalítica, né, junguiana, a gente parte da premissa de que a alma se realiza quando o conteúdo que está bloqueado, o conteúdo que está reprimido, o conteúdo que está perturbador, que está ali reprimido, ele precisa vir à consciência e ele tem que ser integrado à consciência. O problema da hipnose é que ela não permite que isso aconteça. Ela pode trazer algum tipo de alívio, então, né, afastar temporariamente a pessoa do contato com aquilo. Mas eu me recordo que, se não me engano, foi Ferenczi, ou o próprio Freud, né? Sandor Ferenczi, um contemporâneo de Freud, de Jung, que dizia que depois de um tempo, por esse processo de deslocamento, né, aparece de uma outra maneira, instiga por um outro caminho, né? Então, assim, eu parto do princípio que se a questão não for conscientemente integrada e compreendida, ela não é satisfatoriamente completa, mas nada contra a terapêutica, ela serve a um propósito, mas eu prefiro que se busque, eu acho, uma integralidade, um movimento mais profundo de manejo e cuidado com esses conteúdos. Faz sentido para você? Entendi. Meus casos muito graves de toque pode levar ao suicídio, não é isso? Também tem Sim. isso, né? Por isso Tem, que tem como. tem que buscar vários tratamentos, né? Porque Sim, não é sim. É, tudo essa aquilo mudança que, de comportamento não é fácil, né? né, querida, por isso tem que integrar várias possibilidades, a farmacêutica, né, o cuidado clínico, pela TCC, a TCC inicialmente ela é muito importante, com o manejo do pensamento, da cognição, mas veja a complexidade, e eu concordo com você, há casos muito, muito graves, entende? Esse rapaz mesmo que eu conheci, ele várias vezes foi internado com risco de morrer, de inanição, porque ele não se alimentava. Ele não comia, porque ele não queria comer porque a comida estava contaminada, ou porque se ele comesse, ele teria que evacuar. E ter que evacuar e ter que entrar em contato com as próprias fezes. Então entrou num circuito em que ele, muito pouco, muitas vezes, era levado a condições muito extremas. A irmã deixou de trabalhar para poder cuidar dele, porque deixasse ele sozinho, ele poderia ser levado a um quadro muito mais complicado. Concordo contigo. Então, assim, o que for possível, aquilo que for avaliado como possível e necessário, para o bem que se faça, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Nada, Pois é. Precisamos te liberar também, Tiago. Por nada, nós, que isso. por nós ficaríamos aqui muito mais tempo, mas Aham. então, foi muito, muito bom hoje. Nossa, quanta coisa, quanta reflexão boa. E a gente eu vou reler essa aqui do Momentos de Paz e Saúde, Encontro com a Paz e a Saúde. Poderia te fazer um último pedido? Encerrar Claro, o nosso estudo hoje com uma prece? claro.